pois muitos síndicos ainda novos na função ou ainda não teve realmente a oportunidade de implantar um condomínio. Então, tradicionalmente, vamos falar hoje de implantação de condomínio. Tudo começa quando o incorporador lança um empreendimento e junto aí, em parceria com uma construtora ou uma empresa só, faz a construção do empreendimento, do condomínio, seja de casa ou de edifício, comercial, residencial, e ele vai fazer a entrega desse empreendimento. Existe um rito para que isso aconteça. A gente sabe que a grande maioria dos síndicos, eles chegam nos empreendimentos já pronto, rodando de muitos anos, então ele vai trabalhar em cima de uma gestão que já existe. Neste caso aqui, a gente está falando do zero, então é até um mercado com muita oportunidade, porque muitas construtoras vão entregar empreendimentos. O tempo todo existe essa oportunidade, a gente verifica. E como ela trabalha? Ela termina a construção do empreendimento e começa a preparar a sua primeira assembleia. Quem cuida disso? A própria construtora procura uma empresa, geralmente administradora, ou ela tem dentro do seu próprio grupo, ela tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho e ela geralmente seleciona um síndico para implantar o empreendimento. Tudo isso porque quando um empreendimento ele é desenhado, ele é projetado, existe um desejo tanto do incorporador construtor como da pessoa que comprou que todo aquele projeto se mantenha, que tudo que ela vendeu seja realmente implantado dentro do condomínio. Então, estamos falando de decoração, estamos falando de manutenção das áreas comuns, mas vamos desenvolver isso ao longo da pauta que vai se desenrolar na Assembleia. Quando chega a fase que a incorporadora vai entregar os apartamentos, ela prepara essa Assembleia de instalação. E, obrigatoriamente, essa assembleia de instalação deve ter algumas pautas. A primeira pauta dessa assembleia é instalação do condomínio nos moldes da Lei 4591 de 64, Código Civil e legislações pertinentes. Quando chega na assembleia, oficialmente é colocada em aprovação ou declarado o condomínio instalado nos moldes da lei. É assim que vai ser colocado na ata. Por que esse modelo? A fim de que atenda às obrigações legais do condomínio perante os órgãos competentes aos quais ele vai passar a fazer parte, a ser reconhecido. Quem são esses órgãos? Então, o primeiro vai ser Receita Federal. O síndico eleito na Assembleia, que vai ser a pauta seguinte, ele vai constar na Receita Federal. Então, quando o condomínio foi declarado e instalado, junto com a ata de eleição de síndico, nesta mesma Assembleia de Instalação, vai ser levado a registro no cartório. Posteriormente, essa ata registrada vai ser levada para a Receita Federal, a fim de que seja emitido o CNPJ. O condomínio ele vai passar a ter uma personalidade jurídica. Olha, gente, que legal, é o começo do condomínio. E a partir daí, tendo seu CNPJ, ele passa a ter as obrigações legais para com a Receita, INSS, se ele quiser contratar funcionário, se ele quiser também contratar prestadores de serviços, para que na nota fiscal tenha o seu CNPJ e ele passa a ser reconhecido. A partir daí também ele vai fazer o cadastro na prefeitura, ele vai passar a ter um cadastro de contribuinte imobiliário, que é o cadastro da prefeitura, ele também é cadastrado na Caixa Econômica quando ele tem funcionários, ele vai ser reconhecido pelo seu
CNPJ e as suas obrigações legais vão começar a acontecer. Quando ele abrir uma conta bancária, também precisará do seu CNPJ, enfim, toda a sua personalidade jurídica. Condomínio não emite nota fiscal. Ele tem essa natureza jurídica, né, de condomínio edilício, como se chama, mas ele não emite nota fiscal, mas ele tem obrigações legais em relação às notas fiscais que ele contrata, né, aos prestadores de serviço que ele contrata, ele tem as suas obrigações e tudo isso o CNPJ estará envolvido. Na sequência, o que vai acontecer? Na sequência dessa mesma assembleia, eleger-se-á um síndico e aí esse síndico que estará representando o condomínio na Receita Federal e em todos os outros órgãos. Nesta assembleia de síndico, o síndico a ser eleito pode ser um síndico indicado pela construtora e pode ser um síndico condômino também que quis se candidatar ali naquele momento. Há algum tempo, eu estou falando aqui incorporadora construtora, mas eu estou falando da mesma pessoa, tá? Porque ora é o incorporador, em alguns casos é o incorporador que cuida de tudo isso, às vezes é a própria construtora, a incorporadora que faz junto, tá? Mas a empresa aí, o incorporador, o construtor, ele geralmente vai indicar um síndico. Por quê? Porque ele quer garantir todo o procedimento da instalação do condomínio, a parte inicial das manutenções e tudo mais que eu vou falar na sequência. Aqui eu vou focar na eleição de síndico. Então, qual é a importância de você, síndico, você candidato, já ir fazendo um contato com a sua incorporadora, conversar com eles, olha, eu gostaria de ser síndico, demonstre interesse, porque esse seu interesse vai fazer com que eles passem a olhar para você, veja como uma oportunidade, eles vão analisar se tem condição de tocar, de implantar adequadamente esse empreendimento para a construtora.